Ai, estrelas, vamos pedir cartinha para o momento? Vamos ver o que é que sai? Meu nome é Vanessa Frigo, se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui no canal a gente faz tiragem coletiva e eu trago o que tiver a espiritualidade para trazer. E se você chegou aqui tem uma mensagem para você, é importante que você fique até o final, porque às vezes o começo, o meio não fala com você, mas o final é todo exclusivo seu. Então, vamos lá. Através da minha presença divina, eu sou aqui agora, eu apelo à espiritualidade maior na luz e no amor, que me torna um canal e eu consiga transmitir com clareza, verdade, respeito e amor a mensagem para todo mundo que chegou até aqui. Então, gratidão. A gente vai começar com o baralho cigano, que eu vou dar uma embaralhada aqui, para a gente ver o momento. Então, por favor, qual a mensagem? Cortando. Ó, primeira carta, já saíram duas. Eu já gostei, já comecei gostando. Aqui tá me falando o fim de um sofrimento. Aqui, a carta da cruz, ela tá representando, ela muitas vezes, dependendo de onde ela cai e como ela cai, ela fala aqueles momentos em que a gente está carregando uma cruz, que tá pesado, que tá muitas vezes sem esperança, a gente não consegue ver o caminho, aquela dor, né? A cruz, ela é uma carta de muita dor. Eu enxergo ela como uma carta de muita dor, mas ela vem com o sol me trazendo o fim de uma dor, o fim de um sofrimento, o fim de uma situação de que talvez você carregue há bastante tempo, de uma situação que em algum momento você não viu luz, não viu saída. Aqui o sol, ele fala de clarear, de iluminar aquilo que te faz mal, né? De resolver essa dor. E aí, quando a cruz sai com o sol, ela vem como uma coisa de milagre, de bênção, de renovação, de vitória em cima de algo muito dolorido, muito sofrido. Olha só, o fim, né? Embaixo do baralho nós temos a cegonha trazendo novas coisas, um fim de uma dor que pode vir de uma nova situação na sua vida ou uma nova situação que vem quando essa dor ela deixa de existir. Cegonha, urso. Aqui está me falando muito sobre momentos em que a gente retoma o poder da vida. O urso também representa pessoas abusivas, né? Pessoas difíceis, pessoas que colocam a gente para baixo. Então, de repente, para algumas pessoas, o que a gente está vendo aqui é uma libertação de algo muito abusivo, de algo muito. E que pode ser profissional, que pode ser emocional, né? A libertação de uma situação de conviver com pessoas difíceis que te fazem mal, mas também pode estar representando o seu empoderamento. Eu não gosto dessa palavra porque ela ficou tipo, não, empoderamento, empoderamento e tal. Mas é realmente a retomada da sua soberania, que eu também não gosto, é muito IA. Mas o urso, ele é dono de si mesmo, ele é forte, ele tem personalidade. Então, às vezes, a gente passa por situações muito difíceis e a gente vai se perdendo no meio do caminho, e o urso representa aquele momento em que você consegue juntar suas partes de volta, aquilo que você distribuiu que era teu e que agora está te fazendo falta. É como se você estivesse juntando, né, as pecinhas de você que você perdeu em meio a essa dor toda que você viveu. A lua me fala de clareza emocional, de fim de sofrimento emocional, de percepção, de intuição. Me fala muito sobre você não se deixar levar só pela sua razão, pelos seus pensamentos, mas também você, nessa fase, você conseguir deixar a sua intuição aflorar, confiar nos seus sentimentos. Ratos. Aqui está me falando muito sobre algo que fica te corroendo, que fica de alguma forma drenando sua energia. Então, enxergar isso também pode ser a saída, né, para essa dor. Às vezes a gente está tentando resolver uma coisa que não se resolve, que só demanda energia, que só nos cansa, que só nos coloca para baixo. E a gente intui que o problema está ali, mas a gente está lutando. Sabe quando a gente coloca uma coisa na cabeça que a gente quer de qualquer jeito?
mesmo que tudo dê errado, mesmo que para isso você não esteja nem feliz, que você nem se reconhece, mas você está lá lutando por algo que está tendo consequências terríveis na sua independência, na sua felicidade, na sua alegria, na sua noção de quem é você, né? O rato me fala muito de jogar energia fora, de coisas que corroem, de coisas que roubam energia, falando também de você observar como que está a sua saúde, se você não está se desgastando, ficando doente, por uma questão de lutar por algo que talvez a grande luta seja lutar para sair de algo e não para resolver algo, porque pode ser isso, né? Aqui a carta da cegonha, ela me fala de algo novo, né? Então a saída, o sol, a iluminação para essa dor, talvez seja olhar e falar: isso que eu já estou fazendo, eu continuo fazendo e nada dá certo. Então talvez o novo seja: eu não vou mais lutar por isso, ou eu vou lutar por outra coisa, ou eu vou me reconstruir. Dentro dessa situação, o que é novo para você? Vamos deixar o ratinho aqui. Aqui, a mulher. E a torre? Olha só, a mulher está falando para você ter mais. A mulher com a torre está pedindo distanciamento, frieza, se isolar, se possível, dessa situação, para você poder ter mais clareza de sentimentos, de pensamentos, para que esse sol possa vir curar essa dor, ok? Deixa eu pegar aqui. Se eu fizer, as combinações, aqui a gente tem a mulher, né, que é a cigana, junto com a cruz. Então é uma cura de alguma mulher. Provavelmente essa primeira tiragem está relacionada a realmente um processo que alguma mulher está vivendo, que vai trazer cura. A torre com o urso me fala de distanciamento de alguma coisa tóxica, de alguma pessoa ou de alguma influência que é necessário para que você possa se curar. A gente tem rato com sol, o que significa que você está se apagando, que você está corroendo o seu brilho, que essa dor toda também está te apagando, que não é uma dor que está particionada. Ai, por exemplo, eu estou infeliz no trabalho, mas todo o resto está funcionando. Não, aonde essa dor existe, ela está poluindo todo o resto. Então, você está deixando de ser você, você está se apagando, você está quase como toda a sua energia, todo o seu brilho tivesse sendo usado para tentar consertar algo que não se conserta, entende? Não conserta. E aí você está se perdendo no meio disso. Aí a gente tem aqui a última combinação, que é lua com cegonha. O que que traz isso aqui? Novos sentimentos, uma nova forma de sentir essa história, de olhar para essa história, de levar em conta os seus sentimentos e a sua intuição, e não o tempo que você dedicou a isso. Me parece que tem alguma coisa de estar preso pela dedicação, pelo tempo, pelo sofrimento que você suportou, como se. eh, Sabe o que me parece muito? Sabe quando a gente insiste em viver relacionamentos que a gente sabe que não vai para frente, mas que a gente já insistiu tanto que a gente não quer abrir mão? Me parece um pouco isso. Talvez um ambiente de trabalho onde você se dedicou, se dedicou, se dedicou e não consegue crescer, não consegue evoluir, não pela sua capacidade, mas porque não tem espaço para isso, ou porque as pessoas derrubam, ou porque você tem um chefe que pega todos os créditos. Isso parece muito também. Sabe, você faz a coisa e a pessoa pega o crédito para ela, e aí você nunca vai crescer, porque tem sempre alguém pegando seus créditos. E aí não adianta lutar por isso, tem que abrir espaço para esse novo, para essa nova coisa que vem na sua vida. Vamos dar uma olhadinha aqui no tarôzinho, para ver se tem mais coisa. O que mais, por favor? Então, eu tô vendo uma senhorinha de cabelo branco com um chapéu, eu não sei direito se parece meio que uma touca, um chapéuzinho, eh, e é uma senhorinha
baixinha, sabe, meio encurvadinha, que com certeza não tá mais aqui. Tem uma coisa, vamos ver por que que veio. O sentimento que me traz é um sentimento de recomeço. Caiu aqui, fim do sofrimento. A impressão que eu tenho é que essa senhorinha deve ser alguém, por quem que alguém que ficou tem muita saudade, tem muita preocupação se ela tá bem. Me parece que foi uma coisa meio. A impressão que eu tenho aqui dessa senhorinha que já partiu é que foi uma partida inesperada. Né, algo que de repente aconteceu e não deu tempo, nem não é uma coisa que foi uma doença longa. Me parece que foi uma partida inesperada e aí, quem ficou nesse sofrimento, tem culpa, tem uma coisa do tipo: "Eu podia ter ficado mais perto, eu podia estar mais presente", né. Não é como quando a pessoa está doente, que a gente consegue acompanhar e entender esse desenlaçar da alma, né, esse processo de despedida. Aqui essa senhora foi de uma vez, foi muito tudo muito rápido, né. Eu não sei se foi um tombo, tem uma coisa de me eu não sei se foi o fêmur, eu não sei, tem uma coisa assim de um tombo, de um machucado, de alguma coisa que de repente desencadeou essa passagem. E quem ficou tá na dor, tá no sofrimento, tem e aí aqui, ela vem meio como uma despedida mesmo, assim, a carta do fim do sofrimento me traz isso, assim, não tô sofrendo, tá tudo bem, e é meio que uma despedida, me parece que ela vai reencarnar em breve. E é quase como falar para quem isso deve ser muito específico, claro. Eu dou passagem sem filtro, mas o que eu estou sentindo é: não se preocupa comigo e nem fica mais, rezando para mim, acendendo vela ou qualquer coisa assim, porque eu vou reencarnar. Minha alma vai vir para a Terra de novo, eu vou reencarnar em breve. Eu não estou sofrendo, pare de sofrer. É uma reencarnação rápida, entende? Eh, Tem uma coisa de verde que também está vindo, eu não sei se é um chapéu verde ou se é alguma coisa verde, eu estou passando sem filtro. Mas é assim, tá para reencarnar, vai reencarnar, então não precise sofrer, tá num processo, faz parte, entendeu? Não teve nem muito trabalho de cura, sabe, aquela coisa de se curar, de passar, de desapegar e tal. Ela vem muito meio que se despedir e falar: "Tá tudo bem, tô reencarnando, tenho mais histórias aí, tá". Que mais, por favor? Então, caiu a carta da temperança, que é uma das cartas de gravidez também, né. Aqui, ó. É muito possível que seja realmente breve. Já os pactos todos estão acertados e realmente ela veio para só para dizer: "Para, não precisa ficar sofrendo, não precisa ficar encomendando missa, acendendo nada para minha alma, eu não sei, sabe, assim, eu vou reencarnar, tá". Eh, ok, que mais, por favor? Carta dos Enamorados, trazendo aí uma nova situação, né. Vamos ver, aqui no fundo a gente tem um 5 de Gládios que fala de luto, de perda, então talvez uma separação ou uma briga, um conflito. A Senhora de Moedas, aqui me fala de uma mulher que não está lidando bem com algum tipo de perda ou algum tipo de separação ou algum tipo de conflito. Pode ser realmente a sua mãe, por exemplo, que partiu e você não está lidando bem, e o recado ser para isso, assim.
A senhora de moedas, ela tá lidando com essa perda, mas pode ser também que seja essa a representação dessa mulher, dessa primeira tiragem, dessa separação, ou dessa perda, ou desse sofrimento que acaba. Então, assim, tem uma coisa aqui de se permitir viver esse fim, viver este luto, se limpar da esperança, tratar este problema, esta coisa que te traz tanta dor. Nossa, que dor! É uma coisa que dói demais. Eu tô sentindo muita dor aqui. Como se tratar como não tem volta mesmo. Olhar para isso como é o fim e eu vou enxergar esse fim, essa dor de ficar tentando achar uma esperança ou uma forma de mudar. Isso tá te prendendo no sofrimento, tá te prendendo na dor. Seja com relação a essa senhora, seja com relação a um trabalho que você vai ter que abrir mão, porque você não vai crescer, seja se isso tem a ver com um relacionamento. É o momento de aceitar isso, aceitar esse movimento, viver as etapas para você poder se tornar livre e vencer essa dor, se libertar dessa dor, poder brilhar novamente. O que mais, por favor? Para finalizar, o que mais? Opa, virou duas e caiu duas fechadas. Olha, aqui tem também uma mensagem para alguém que recebeu um convite, ou uma proposta, ou tem aqui a carta do dois de moedas com o seis de moedas, me falando de uma inquietação financeira, de uma proposta financeira, daquelas que parecem bom demais para ser verdade, que dá desconfiança, que está falando aceita que não é bom demais para ser verdade. Se não chegou, tá para chegar. Tem aí alguma proposta muito boa financeiramente e profissional para você chegando, tá? Aceita. Essa inquietação, e é alguma coisa que vai realmente fazer diferença na sua vida, tá? Então, quando chegar e você achar que é bom demais, não desconfia, aceita, porque às vezes a gente merece coisas boas demais mesmo, tá? Olha só para reforçar as 2 que tinham virado. Aqui a gente tem um 8 de taças, falando que é justo que isso aconteça, que você tenha se dedicado, que você se dedicou, e que às vezes a gente enxerga as portas meio fechadas, né, o copo meio vazio, mas o justo vai chegar até a porta na forma de uma proposta ou de alguma coisa que você tem que tomar cuidado para não achar que é bom demais, mas é que você merece, você se dedicou. Tá? Então, se por acaso o ambiente tóxico que você está vivendo é profissional, fica atenta. O que que você faz? Faz a sua parte, a carta da carta, manda seus currículos. Eu não sei como é a forma de você encontrar trabalho hoje em dia, é muito variado. Mas o importante é que você faça os seus movimentos para que essa coisa chegue até você, tá? Mas vem uma boa notícia, uma mudança profissional positiva, alguma coisa relacionada a dinheiro que vai chegar e que você acha que é bom demais, mas não é, é justo, é uma bênção. Talvez para você, nesse sofrimento, o fim de um sofrimento, seja realmente sofrimento de dificuldade profissional, dificuldade financeira, né? E a carta da cruz, ela tá vindo falar do fim desse sofrimento, acabou, tá? Então, chega novas oportunidades. E a carta que termina é a mesma carta que vem junto com a primeira carta, que foi o Sol. Eu termino o jogo porque a gente abre o jogo com Cruz e Sol e termina o jogo com Sol. Então, esse movimento, por mais confuso que possa estar no momento, por mais difícil que possa estar, por mais que você não esteja vendo saída, eu vou dizer para você com todo o coração: confia, confia, porque é o fim disso. Mas se permita enxergar como o fim, porque enquanto você pensar que não é um fim, você se apega e se amarra na dor e impede esse novo todo de chegar, tá?
Para finalizar, um oráculo. Olha só. Aqui está falando para você voar alto como fogo, tá? Se encher de energia, e eu diria que encher de energia não é muito difícil, é só você parar de gastar energia com aquilo que você sabe que não vai levar em lugar nenhum e começar a focar a energia em você, como você consegue lidar com tudo isso. Mas aqui está falando que o processo é necessário. Então, da mesma forma que pede que você joga essa energia para brilhar, também pede que você passe pelo processo, o processo de dor, de desapego, de desilusão, de luto de algo que você queria e não vai dar certo, que você investiu e não vai dar certo, que esse processo é necessário para justificar esse sol que vem no seu futuro. E a carta de baixo está falando para você ser criativa, que os obstáculos não são limites, né? Então, aqui eu já tinha visto muito dessa coisa de se deixar levar um pouco pela intuição também, ouvir um pouco a voz do coração e pensar que os obstáculos podem ser coisas para você subir, para você escalar. Não é um limite. Você vai encontrar formas de contornar, vencer, ultrapassar, usar o obstáculo, inclusive, como escada, tá bem? Então é isso. Me conta aqui nos comentários o que ressoou. Se você ficou até aqui, me deixa um like, porque realmente eu preciso do seu like, que é muito importante para o canal. Se você quiser ajudar mais ainda, compartilha. Até com você mesmo, manda para você mesmo no WhatsApp, que vai ajudar muito. E se você achar que tem alguém que está passando por uma situação parecida, se essa senhora você reconhece não é da sua família, mas é de alguém que partiu, de uma outra pessoa, manda, compartilha esse vídeo, manda, faz chegar em quem você sabe que talvez precise dessas mensagens todas que saíram aqui, tá bem? Um beijo, muita luz e até a próxima.